Qual a forma ideal de integrar sistemas legados com o Salesforce? Meu nome é Ariel Dornelles, eu sou sócio fundador da SR Consulting, uma das maiores consultorias de Salesforce do Brasil. Muitos dos nossos clientes, eles acabam nos procurando hoje com uma dor que é a integração de sistemas legados com o Salesforce. Esse é um dos principais desafios quando grandes empresas vão adotar o Salesforce e tem uma quantidade grande de canais e sistemas que precisam ser integrados à plataforma. E por que integrar os sistemas com o Salesforce é um desafio hoje? Quando a gente fala de integração, a gente está falando de complexidade de software, de desenvolvimento de software. Nosso time precisa ter uma maturidade nessa disciplina, precisa conhecer padrões de integração, padrões de API, como que a gente consegue transformar os dados, trafegar os dados de um sistema para o outro. Isso tudo impacta, né? E é um desafio hoje em dia para a integração entre sistemas. Um grande desafio para a gente manter uma integração de sucesso é a gente entender qual é a volumetria dos dados que a gente vai trafegar de um sistema para o outro, questões de performance, o quão rápido esse dado precisa ser trafegado de um sistema para o outro, como que é a minha tratativa e mitigação de falhas na integração. Então, como eu consigo evitar perder dados nesse tráfego de informação de um sistema legado para o Salesforce? Qual é o passo a passo para a gente conseguir elaborar um plano e uma integração de sucesso com o Salesforce? Nós, na SR Consulting, a gente estabeleceu um processo, uma dinâmica, com vários passos onde a gente consegue, junto com o cliente, entender quais os objetivos da integração e como que a gente consegue fazer com que isso seja um sucesso. A primeira etapa é a análise do objetivo principal da integração. O que eu desejo ter com essa integração? Qual é o meu objetivo? Por exemplo, eu preciso integrar o lead do meu canal de marketing ali, uma landing page que eu tenho com o meu CRM. Esse é um exemplo de um objetivo de integração que eu posso ter. A partir desse objetivo, a gente vai conseguir ter premissas para conseguir identificar informações essenciais para que essa integração seja um sucesso. Então, o segundo passo é a gente identificar esses pontos. Quais são os critérios essenciais para essa integração ser um sucesso? Eu vou analisar nesse caso qual o volume de dados que eu vou estar trafegando. Então, nesse mesmo exemplo de captação de leads, quantos leads em média são captados por mês, que eu preciso preparar o meu sistema para receber esses dados, ou quantos leads por dia, para a gente conseguir direcionar para a melhor solução. Outro ponto importante também é qual é a velocidade que eu preciso ter essa integração, qual a velocidade que eu preciso ter o dado. Eu preciso dele real time, no momento em que foi feito o cadastro, ele ser integrado com o meu sistema, ou eu posso ter um delay ali, um tempo, um gap nessa integração. Isso tudo também vai definir qual o formato de desenvolvimento que a gente vai fazer para atender essa integração. Outro ponto importante é de analisar se essa informação ela precisa estar armazenada no CRM ou não. Isso impacta bastante, tem um impacto significativo no custo de armazenamento do CRM. Então, não são todas as informações que a gente deve colocar dentro do CRM, pois isso vai acarretar em aumento de storage e custos adicionais para a tua empresa. Então, é bem importante a gente analisar o que tem que ser consultado diretamente via integração e o que precisa ser integrado para que o dado fique armazenado dentro do CRM. Um outro ponto importante a nível de desenvolvimento da integração é entender qual é a direção dessa integração. O meu dado vai sair do sistema legado para o Salesforce ou do Salesforce para o sistema legado, ou ambos os cenários. Então, tudo isso vai impactar no escopo do desenvolvimento do projeto. Depois de obtida as informações essenciais para a integração, a gente precisa de um alinhamento com os times de desenvolvimento. Provavelmente vai ser necessário desenvolver uma API ou algum mecanismo de integração do sistema legado para o Salesforce. Então, é bem importante que os times estejam alinhados, tanto o time de Salesforce quanto o time de manutenção do sistema legado. E aí, nesse alinhamento, né, com as equipes, a gente vai fazer, então, vai definir um padrão de contrato, que a gente chama tecnicamente, que é onde a gente vai alinhar o padrão dos dados que vão ser trafegados, quais informações vão ser trafegadas, quais as nomenclaturas, para que um sistema consiga reconhecer o dado do outro sistema. O próximo passo é criar uma estrutura de log de integração. Então, uma estrutura onde registre todas as integrações realizadas, o momento em que ela foi realizada, o status dessa integração, para que a gente possa monitorar a saúde da integração, a gente consiga monitorar falhas que possam acontecer e a gente consiga também ter planos de contorno ou planos de tratativa para essas falhas. Se tu ficou com alguma dificuldade de entender algum termo técnico que eu usei ou alguma questão até do teu negócio, manda um comentário
comentário aí embaixo que a gente vai ler e vai responder para vocês depois. Depois da estrutura de log, a gente passa então pro projeto, para desenvolvimento mesmo. Então a gente dá o start no projeto, o time começa a desenvolver as integrações, e um ponto importante para garantir a qualidade dessa integração é a gente focar muito na qualidade do desenvolvimento e dos testes desse desenvolvimento. Então o que a gente chama de testes unitários. É muito importante que a gente tenha uma boa cobertura de código, faça testes que validem as regras de negócio, as regras da integração, para que a gente consiga manter a qualidade daquela integração e que possíveis manutenções ali futuras que a gente vai fazer não afetem a performance ou afetem o comportamento da integração depois que essa integração for para produção. Após a partir de testes unitários, também é muito importante a gente fazer um teste integrado. Como a gente está falando de integração entre dois sistemas externos, dois sistemas desacoplados, a gente precisa fazer um teste integrado para garantir de ponta a ponta que o dado vai chegar da forma correta, e isso num ambiente seguro de desenvolvimento ou de homologação. E uma dica importante quando a gente está considerando o nosso plano de publicação é a gente ter um plano de rollback ali, de contingência. Então, caso tudo dê errado, né, acontecer um cenário inesperado, a gente consiga voltar ao status anterior e a operação se mantém funcional conforme era antes da publicação. E se tu chegou até aqui agora e não deu like ainda, dá o like que eu vou te dar uma dica extra, uma dica final aí pra tua integração ser um sucesso. Deu like? Então tá bom. A dica é sempre utilizar mecanismos de criptografia e segurança nas tuas integrações, a fim de mitigar e evitar roubo de informações, que alguém intercepte a tua integração e roube dados sensíveis da tua empresa ou dos teus clientes. Tem vários meios de criptografia que a gente pode utilizar, como tokens de autenticação. Existem várias formas de criptografar, de manter a segurança das tuas integrações. Um dos mais comuns é utilizando o token JWT, né, o token de autenticação, para garantir que o teu sistema está comunicando com quem deveria estar comunicando e não com um intruso, né, alguém que está interceptando a tua informação. Se tu chegou até aqui e tá com esse desafio de integração de sistemas na tua empresa, tem dúvidas de como integrar o Salesforce com os teus sistemas legados da melhor forma e quer um apoio da SR Consulting, clica no link aqui embaixo que a gente vai entrar em contato com vocês para ajudar vocês. Valeu, abraço e até o próximo vídeo.